Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Tiago Napoleão, do Departamento de Bioquímica, e essa aula vai tratar sobre a bioquímica dos hormônios, a classificação química, a forma como eles são sintetizados e o mecanismo de ação e de regulação. Primeiramente, vamos relembrar o que são os hormônios. Então, os hormônios são moléculas, substâncias químicas de diferentes classes, como a gente vai ver daqui a pouco, que são sintetizadas em pequenas quantidades por um determinado tipo celular, um órgão, um tecido, e que tem um local de ação fora dessa célula que produziu esse hormônio. Esse local de ação, ele pode estar muitas vezes bem distante do local de produção. E aí, muitas vezes, esses hormônios vão precisar ser transportados no sangue até chegar a esse alvo, a esse local de ação. Sendo assim, os hormônios são moléculas que têm como função atuar como mensageiros ou sinalizadores, porque eles vão estar regulando a função do órgão, tecido, célula-alvo, com base em uma determinada mensagem que está sendo enviada por um outro órgão, que foi o que produziu esse hormônio. Dessa forma, ele vai integrar o metabolismo, coordenar as atividades metabólicas através dessa comunicação entre diferentes regiões do corpo. Mas algumas vezes esse local de ação do hormônio não está tão distante assim. E aí, com base nesse local de ação, a gente tem a classificação dos tipos de atuação hormonal em 3 tipos: autócrina, parácrina e endócrina. Na atuação hormonal autócrina, na verdade, esse hormônio ele vai atuar sobre a própria célula que produziu, ou as células iguais, que estejam lá naquele mesmo órgão tecido, mas as células que são as mesmas que estão produzindo o hormônio. Só que essa resposta, para esse hormônio gerar essa resposta nessas células, ele precisa ser secretado, ele precisa sair, porque ele vai atuar sobre um receptor que está com a sua parte que deve ser ativada, que deve ser ligada, voltada para o meio extracelular. Então, nesse caso, a gente vai ter uma atuação autócrina. Na atuação parácrina, esse hormônio também não precisa cair na corrente sanguínea. Ele vai atuar sobre outros tipos celulares, mas que também estão localizados proximamente, às vezes no mesmo órgão, num tecido vizinho, e aí ele não precisa ir para a corrente sanguínea. Essa é a atuação parácrina. Já na atuação endócrina, é quando ele precisa cair na corrente sanguínea, mesmo que ele vá percorrer uma pequena distância, mas se ele precisa ir para a circulação, para alcançar o alvo, isso é uma sinalização endócrina, que vai ser o foco principal do que a gente vai falar ao longo da aula. Então, nós temos a sinalização nervosa, que vocês já estudaram, então a gente tem um impulso nervoso que libera neurotransmissores, moléculas que vão gerar respostas em células-alvo, como a contração muscular, a secreção de alguma molécula, ou então a condução desse impulso nervoso por um outro neurônio. Então essa é a sinalização nervosa, ela não envolve os hormônios. É uma comunicação gerada por células do sistema nervoso que podem atuar sobre o músculo ou outros tipos celulares. Já aqui embaixo, nós temos a sinalização endócrina. Quando a gente tem um órgão, uma estrutura especializada, que é uma glândula, que produz moléculas, substâncias, que são secretadas para a corrente sanguínea, e após percorrerem sua caminhada até o local de ação, elas vão sair dessa corrente sanguínea e vão atuar, causando também respostas que podem ser de contração, de secreção e várias outras. Então, essa aqui embaixo é a sinalização endócrina, onde a gente precisou que a molécula saísse para a corrente sanguínea, caminhasse até chegar ao seu alvo. Na sinalização autócrina, que a gente acabou de falar, a própria molécula produzida por essa célula vai ser secretada, mas ela vai atuar, como vocês estão vendo aqui, sobre receptores que estão na membrana da própria célula.
Já na sinalização parácrina, como eu falei para vocês, a gente vai ter a molécula, que no caso é o hormônio, atuando sobre tipos celulares diferentes, mas que estão na proximidade. Ela não vai precisar ir para a corrente sanguínea. Aqui eu tenho a parede do estômago, né, onde a gente tem diversos tipos celulares. A gente tem as células que vão produzir, né, o hormônio, que é a gastrina, certo? Que vai atuar sobre as células que liberam, por exemplo, o ácido clorídrico. Então, a gente tem uma atuação sobre um tipo celular que está localizado lá do lado, nas proximidades daquela mesma célula que está produzindo o hormônio. E aqui a sinalização endócrina, como eu falei para vocês. Aqui exemplos de glândulas endócrinas, a gente não vai, né, falar detalhes sobre todas, mas a gente vai mencionar, né, elas. Então, a glândula pineal, o hipotálamo, a glândula pituitária, que é a hipófise, tireoides, paratireoides, né, as glândulas suprarrenais, o pâncreas, os ovários, os testículos. Essa sinalização endócrina, em muitos casos, ela vai estar sob regulação de um eixo associado ao sistema nervoso, que é o eixo hipotálamo-hipófise. Essas duas glândulas, elas vão atuar na regulação endócrina, ou seja, na regulação da produção de hormônios por outras glândulas que estão localizadas em outras regiões do organismo. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, em quais são alguns tipos celulares que a gente encontra no hipotálamo e na hipófise. No hipotálamo, aqui nós estamos vendo o corpo celular de neurônios, aqui esses neurônios em verde, que o corpo celular está localizado no hipotálamo, mas, né, o axônio se prolonga e as terminações estão aqui na hipófise, na glândula pituitária, numa região que a gente chama de região posterior ou de neurohipófise. Esses neurônios aqui em verde, eles produzem hormônios, o corpo celular, mas esses hormônios, eles são enviados, né, via axônio, até as terminações na neurohipófise, de forma que o local de secreção, de quando eles vão ser liberados, colocados para fora desses neurônios, é a neurohipófise ou a hipófise posterior. Já esses outros neurônios do hipotálamo, em roxo, são neurônios que sintetizam hormônios e já secretam esses hormônios aqui, nesses capilares, nessa circulação que existe entre hipotálamo e hipófise. Esses hormônios vão ser secretados na corrente sanguínea e vão atuar sobre células endócrinas que estão aqui na parte anterior da hipófise ou adenohipófise. Esses neurônios que produzem esses hipotálamos vão estar regulando a produção de hormônios por essas células da adenohipófise. Por sua vez, essas células endócrinas da adenohipófise produzem outros hormônios que vão estar regulando a ação daquelas outras glândulas que a gente viu, como os ovários, os testículos, a tireoide, por exemplo. Pensando nesse eixo, hipotálamo, hipófise e uma glândula-alvo que vai produzir o hormônio final, por assim dizer, nós temos essa via regulatória dos hormônios tróficos, onde a gente tem o hipotálamo produzindo o hormônio número 1. Esse hormônio número 1 estimula a glândula hipófise a produzir um hormônio número 2. E esse hormônio número 2 estimula uma outra glândula a produzir o hormônio número 3. O hormônio número 1, que são aqueles hormônios produzidos pelo hipotálamo, eles são chamados, muitas vezes, de fatores ou hormônios liberadores. Já os hormônios da glândula pituitária, eles são chamados de hormônios estimulantes, ou muitas vezes também de hormônios tróficos. É importante notar que esse eixo é importante para que haja uma regulação dos níveis necessários em uma determinada situação desse hormônio final, esse hormônio 3 que está sendo produzido. Então, essa regulação da produção do hormônio 3, ela está sob influência de hipotálamo e hipófise.
que vão estar recebendo diversos outros sinais do corpo e trabalhando esses sinais para regular qual é a quantidade que deve ser produzida. Além disso, esse eixo vai trabalhar para evitar que haja um excesso de produção desses hormônios. Por quê? Porque quando esse hormônio 3 estiver sendo produzido em grande quantidade na corrente sanguínea, quando esse hormônio passar, né, ele vai ser liberado na corrente sanguínea. Então, quando ele passar através da circulação lá pela hipófise, a hipófise vai detectar que já há uma grande quantidade do hormônio 3 e não vai mais liberar o hormônio 2, para não ter mais o estímulo daquela glândula, já que já foi atingida a concentração necessária. Da mesma forma, quando o hormônio 3 passar em grande quantidade pela circulação do hipotálamo, ele também vai deixar de produzir o fator liberador para não mais estimular a hipófise. Esse mecanismo a gente chama de feedback ou retroalimentação, onde quanto maior for a quantidade do hormônio final, que é o hormônio 3, a gente vai ter uma diminuição da produção dos fatores liberadores e do hormônio estimulante. Já se essa quantidade desse hormônio cair bastante, a níveis menores do que os que são desejáveis, o hipotálamo vai perceber e vai voltar a produzir o hormônio, o fator liberador, que vai começar a estimular de novo a hipófise a produzir o hormônio estimulante e assim atuar sobre a glândula-alvo. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, o eixo hipotálamo-hipófise, a gente vai estar falando do hipotálamo, que libera hormônios que vão atuar sobre a adenohipófise. A adenohipófise, né, vai receber esses hormônios liberadores que o hipotálamo enviou e vai responder, dependendo de qual foi o fator liberador, porque existem vários, a gente vai ver, tá? Vai responder produzindo um hormônio específico, que pode ser os hormônios estimulantes de outras glândulas, como a prolactina, que vai atuar sobre as glândulas mamárias, e hormônios que vão atuar sobre outras glândulas endócrinas, como o gonadotrófico, que vai atuar sobre as gônadas, tireotrófico sobre a tireoide, adrenocorticotrófico sobre as adrenais, e o hormônio somatotrófico, que é um hormônio do crescimento que tem vários alvos. Ok? Nesse slide, a gente também pode ver quais são os dois hormônios que são produzidos no hipotálamo, mas secretados pela neurohipófise. Tá? São a ocitocina e a vasopressina, o hormônio antidiurético. Ok? Bem, agora que a gente já tem essa noção, né, de como é feita essa regulação da produção dos hormônios, a gente vai classificar eles quimicamente para depois a gente ver em detalhes, né, como ocorre a síntese e o mecanismo de ação de cada hormônio desse. Então, quanto à classificação química, ou seja, a estrutura, como é que eles são formados, a gente pode dividir os hormônios em dois grupos principais: hormônios nitrogenados, hormônios esteroides. Os hormônios nitrogenados terão nitrogênio na sua composição, porque ou eles são peptídeos e proteínas, ou seja, formados por aminoácidos, que tem um grupo amino, que tem nitrogênio, ou eles são hormônios que não são peptídeos nem proteínas, mas que são produzidos a partir de aminoácidos. Já os hormônios esteroides, eles são derivados do colesterol e eles têm o núcleo esteroide, que são aqueles 4 anéis que formam, né, a estrutura do colesterol e de outros esteroides. Quanto aos hormônios peptídicos e proteicos, eles vão ter de 3 a 200 aminoácidos na sua estrutura, ou seja, podem ser bem pequenininhos, né, que é o caso dos peptídeos, ou podem ser mais complexos, como os que têm 200 aminoácidos. E no caso dos derivados de aminoácido, eles serão derivados do aminoácido tirosina, que é esse daqui. E nós temos as aminas, ou catecolaminas, e os hormônios da tireoide, o T3 e o T4. Aqui vocês estão vendo a tirosina, esse é o carbono alfa, a carboxila,
o grupo amino, o átomo de hidrogênio, e aqui é o grupo R, da tirosina, ok? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Então, alguns hormônios que vocês já escutaram falar bastante, que eu já mencionei nessa aula de hoje. Então, aqueles fatores liberadores produzidos pelo hipotálamo, todos eles são hormônios peptídicos. Aqueles hormônios estimulantes que a hipófise produzia, hormônio tireotrófico, adrenocorticotrófico, o FSH, que é um gonadotrófico, luteinizante também é um gonadotrófico, são todos hormônios peptídicos. Aqueles dois que são secretados pela neurohipófise, antidiurético, que é a vasopressina e a ocitocina, são hormônios peptídicos. Nós vimos que tem os dois hormônios da tireoide, T3 e T4, são derivados de aminoácido. Mas a tireoide também produz um terceiro hormônio, que é a calcitonina, que é peptídico. O hormônio da paratireoide, o paratormônio, também é peptídico, bem como os hormônios produzidos pelo pâncreas, que são insulina, glucagon e somatostatina. Então, por exemplo, calcitonina ela é produzida por um tipo específico de células que tem na tireoide, que são as células C, certo? E o paratormônio é produzido pelas paratireoides, que estão aqui, ó, localizadas sobre a tireoide. A calcitonina, ela regula o nível de cálcio no sangue, de forma que ela inibe que seja absorvido cálcio pelo intestino ou que seja liberado cálcio dos ossos, ou seja, ela vai atuar quando já tiver uma concentração alta de cálcio no sangue. Então, ela vai impedir que essa concentração continue a aumentar. De que forma? Impedindo que o intestino absorva mais cálcio e que os ossos liberem o cálcio. Já o paratormônio, ele faz o efeito contrário, certo? Ele vai atuar, então, quando a concentração de cálcio estiver muito baixa, estiver baixando em relação ao normal no sangue. Ele vai aumentar a absorção de cálcio no intestino e estimular que os ossos liberem o cálcio. Ele também vai aumentar a absorção de vitamina D. Continuando com exemplos de hormônios peptídicos, aqui nós temos os hormônios pancreáticos, que são insulina, glucagon, somatostatina. Aqui, nas ilhotas, né, a gente tem diferentes tipos celulares. Células beta, que são essas aqui em azul, alfa em azul mais escuro, e a delta em rosa, ok? Cada célula dessa é responsável por produzir um tipo de hormônio diferente, um hormônio diferente. As células beta produzem insulina, as células alfa o glucagon, e a somatostatina é produzida pelas células delta. Esses tipos celulares, eles estão localizados na mesma ilhota, e a somatostatina ela vai ter um efeito parácrino sobre essas outras células, okay? Regulando para que não haja excesso de produção, tanto de insulina quanto produção de glucagon. Quais são as funções, né? Vocês já ouviram falar da insulina e glucagon bastante. Então, só relembrando, insulina aumenta a captação de glicose a partir da corrente sanguínea, ativa a transformação de glicose 6-fosfato em glicogênio, ou seja, a síntese de glicogênio, e também estimula que o excesso de glicose seja convertido em ácidos graxos e armazenado como triglicerídeos. O glucagon, produzido pelas células alfa, tem os efeitos contrários da insulina, tá? A gente tem o aumento da concentração de glicose no sangue, um estímulo da degradação do glicogênio e o estímulo da gliconeogênese, ok? E a somatostatina, pelas células delta, como eu falei, modula a secreção de insulina e glucagon. Isso especificamente no pâncreas. Só que somatostatina não é produzida somente no pâncreas. Ela é produzida em várias outras glândulas, outras regiões do corpo. E ela geralmente tem ação inibidora. Ela está regulando excesso de outros hormônios. Ela, por exemplo, tem ação inibidora da secreção do hormônio do crescimento, do hormônio estimulante da tireoide e do hormônio estimulante das adrenais, o adrenocorticotrófico. Isso quando ela for atuar lá sobre o hipotálamo, o eixo hipotálamo-hipófise.
Ela também inibe motilidade gastrointestinal e a secreção de alguns hormônios gastrointestinais, que vão atuar lá no processo de regulação da digestão. Vamos falar um pouquinho agora de como é a síntese desses hormônios. Então, a síntese dos hormônios peptídicos, ela acontece da mesma forma que a síntese de qualquer proteína que é secretada por uma célula. Então, todas as proteínas que são secretadas por uma célula precisam passar por esse processo. E a forma que é secretada, ela é diferente daquela forma completa que está codificada no gene daquela proteína. Porque essa proteína ela precisa ser processada antes de ser secretada. Isso é justamente um mecanismo de regulação para que, enquanto essa proteína esteja sendo produzida, ela não atue já dentro da própria célula-alvo, fazendo algum efeito. Ou ela não vai atuar nas proximidades do órgão, ela só vai atuar mais à frente quando a gente tiver uma região que tem a capacidade de ativar essa proteína que foi secretada. Bem, aqui nós vamos começar pelo RNA mensageiro, que foi transcrito lá do gene, né, que codifica essa proteína, esse hormônio, e ele está sendo todo traduzido pelo ribossomo, desde o começo, ok? As proteínas que vão ser secretadas, incluindo os hormônios peptídicos, elas sempre começam com essa região que está aqui em laranja, que se chama de sequência sinalizadora. A sequência sinalizadora, ela é um aviso, é uma mensagem, tá? Importante para a célula que está produzindo, de que essa proteína que está se formando é uma proteína que vai ser secretada, precisa ser depois colocada para fora dessa célula, quando estiver pronto. A sequência sinalizadora tem essa função. E ela não vai aparecer lá na proteína final, ela depois vai ser retirada. Mas todas as sequências das proteínas que vão ser secretadas começam com uma sequência sinalizadora. E quem é que vai reconhecer essa sequência sinalizadora? E o que é que vai acontecer quando ela for reconhecida? Então, quando essa sequência sinalizadora começa a sair, a ficar exposta do ribossomo, ela vai ser reconhecida por outras proteínas no citosol, e essa síntese dessa proteína ela vai ser pausada, ou seja, parada momentaneamente. Ok? Que é o que aconteceu aqui. Uma outra proteína, que é a SRP, ela vai se ligar nesse ribossomo que está produzindo essa proteína que mostrou ter uma sequência sinalizadora no começo, porque essa proteína tem a função de levar, de acoplar esse ribossomo à membrana do retículo endoplasmático. Porque se essa é uma proteína que vai precisar ser secretada, ela tem que ir para a maquinaria de secreção celular, para formar grânulos que depois serão secretados. Ou seja, essa proteína ela tem que ser finalizada dentro do retículo endoplasmático. Ela não vai poder ser liberada no citosol. Então, o SRP se uniu ao ribossomo, como vocês estão vendo aqui, e ele vai, né, esse ribossomo, se aproximar da membrana do retículo endoplasmático, aonde o SRP vai encontrar um receptor. Esse receptor da proteína SRP, ele sempre está localizado do lado de um receptor do ribossomo, que é um complexo de translocação de peptídeos. Então, o que é que acontece? SRP se une ao seu receptor, ou seja, ele, com isso, faz o acoplamento do ribossomo na membrana do retículo endoplasmático, e essa proteína que está nascendo, ela é inserida pelo ribossomo através do receptor de ribossomo. E aí, quando isso acontece, a síntese volta a acontecer, a cadeia volta a crescer normalmente, continua, né, a leitura do RNA mensageiro,
e a produção da sequência da proteína. Depois que essa proteína já foi acoplada, ela já está nascendo, né, aqui dentro do retículo endoplasmático, ela não vai sair, o SRP pode ir embora e ir buscar um outro ribossomo, ok? Bem, aqui a gente tem a síntese continuando nesse momento, e aqui nós temos uma enzima, em azul, chamada peptidase do sinal, que ela vai ser responsável por retirar a sequência sinalizadora que estava lá no começo. Como eu falei para vocês, a sequência sinalizadora não vai aparecer no hormônio final. Então, aqui essa peptidase clivou essa sequência sinalizadora e a síntese da proteína vai prosseguir até que a tradução tenha terminado. E aqui nós temos o hormônio ou a proteína que vai ser secretada. Só que essa forma que está aqui, no retículo endoplasmático, que vai formar grânulos de secreção, ela ainda não é a forma ativa desse hormônio, dessa proteína, ok? Esse hormônio vai ser ativado somente no momento da secreção ou após ele ter sido secretado. Sendo assim, a gente, para os hormônios peptídicos e para todas as outras proteínas que passam por esse mecanismo, como as enzimas, os imogênios das enzimas, a gente pode diferenciar três formas. A pré-proteína, aqui no caso estamos usando o exemplo da insulina, então pré-proinsulina, que seria a sequência traduzida inteira, com a sequência sinalizadora, com as regiões todas até o final daquela tradução daquele RNA mensageiro. Esse pré indica que a proteína ainda está com a sequência sinalizadora. Quando a proteína perde a sequência sinalizadora, que no caso da insulina é esse início de 24 aminoácidos, ela passa a ser pró-proteína. Pró-insulina, pró-hormônio. Então esse pré, ele cai fora. Então se a gente fala pró-insulina ou pró-hormônio, a gente está falando da sequência inteira menos da sequência sinalizadora. De forma que um pró-hormônio ainda é uma forma inativa. É essa que a gente vai encontrar nos grânulos lá dentro do retículo endoplasmático. Já toda proteína que passa por esse mecanismo de secreção, ela sempre precisa perder um pedaço ou mais de um pedaço da cadeia, ou seja, sofrer alguma modificação para que ela se transforme na forma madura daquela proteína, daquele hormônio, o que tem realmente os efeitos. No caso da insulina, essa modificação, esse processamento, envolve retirar todo esse trecho aqui de 31 aminoácidos. E aí fica somente esse pedacinho aqui e o pedaço no começo, unidos por pontes de sulfeto. Essa é a insulina madura, é a que realmente consegue ligar no seu receptor e exercer as suas funções. Então, todos os hormônios peptídicos passam por esse processo durante a sua síntese. Agora vamos falar dos hormônios derivados de aminoácidos, começando pelas catecolaminas, ou hormônios aminas, né, como eu falei lá no começo. Então, são hormônios nitrogenados, a gente já viu que eles vão ser produzidos a partir do aminoácido tirosina, onde esse aminoácido tirosina vai sofrer reações de descarboxilação, hidroxilação e transferência de grupos. As catecolaminas são adrenalina e noradrenalina, também chamadas de epinefrina e norepinefrina. E elas são produzidas e secretadas pelas glândulas adrenais, que são essas que estão localizadas logo acima dos rins. As glândulas adrenais, elas são divididas em córtex, a região mais externa, e medula, a região mais interna. As catecolaminas são produzidas pela medula. Aqui nós temos a sequência, né, de transformações
onde a gente tem algumas outras moléculas ativas, né, que existem no nosso corpo, como a dopamina, até que a gente produza noradrenalina e adrenalina. Então, essa é a tirosina, como vocês viram, a gente tem reações de descarboxilação, então esse grupo carboxila não vai aparecer mais, estão vendo aqui. Reações de transferência de grupos, então um grupo metil, no caso da adrenalina, foi transferido para essa ponta da molécula. Reações de hidroxilação, grupos hidroxila sendo ligados, aonde a gente vai ter primeiro norepinefrina, ou noradrenalina, e depois a adrenalina, cuja diferença entre uma e outra é o grupo metila aqui em cima. Os hormônios tireoidianos também são outra classe, né, de hormônios derivados de aminoácidos. Então, ainda estamos falando de hormônios nitrogenados. Então, eles são sintetizados pela tireoide, né, como vocês já viram, a partir de tirosina. Só que essa tirosina vai sofrer outras modificações, diferente dessas que a gente acabou de ver. E a tireoide, ela tem uma reserva, uma proteína que serve como estoque de resíduos de tirosina. É uma proteína formada por uma grande quantidade desse aminoácido, que se chama de tireoglobulina. Esses hormônios tireoidianos, né, eles são transportados na corrente sanguínea ligados a uma outra proteína, que pode ser a albumina ou a globulina de ligação à tiroxina. Por que isso? Porque, diferentemente dos hormônios peptídicos proteicos e das catecolaminas, os hormônios tireoidianos não são solúveis em água. Então, eles precisam ser carregados por outra molécula, que no caso são proteínas, na corrente sanguínea. Já os hormônios peptídicos proteicos são todas moléculas solúveis em água. As proteínas, que são hormônios, são proteínas globulares solúveis em água, bem como as catecolaminas. Então, não precisa de ninguém carregando eles na corrente sanguínea, porque eles são solúveis em água. Os hormônios tireoidianos, especificamente, estimulam o metabolismo energético, especialmente fígado e músculo. Tá? Então, eles sempre estão estimulando que haja um metabolismo mais acelerado, porque eles ativam, em sua maioria, enzimas catabólicas. Eles levam ao aumento do número de mitocôndrias para que haja maior síntese de ATP, aumenta a frequência cardíaca, fluxo cardíaco, e estimula, geralmente, crescimento. Aqui a gente tem a síntese desses hormônios tireoidianos. Então, aqui é aquela tirosina que eu mostrei para vocês. Nesse grupo R da tirosina, nós vamos ter uma reação de iodação, onde 2 átomos de iodo vão ser ligados nesse grupo R, nesse anel aromático do grupo R da tirosina. E isso vai acontecer nas várias moléculas de tirosina que existem na tireoglobulina. Então, a tireoglobulina vai ser uma proteína rica em moléculas de tirosina iodadas. Ok? Bem, para produzir os hormônios da tireoide, serão necessários para cada hormônio desse 2 moléculas do aminoácido tirosina. Então, através de proteólise, vão ser quebradas as ligações peptídicas da tireoglobulina, vão ser clivados, né, liberados 2 aminoácidos tirosina que tem lá, iodados, e nós vamos ter um desses grupos, um desses aminoácidos, tendo o grupo R separado da estrutura, e um outro aminoácido tirosina recebendo esse grupo R que foi separado. De forma que o hormônio T4, que é a tiroxina, consiste na molécula da tirosina com um grupo R adicional. E cada grupo R, né, o que já existia nesse aminoácido adicional, tem 2 átomos de iodo, de forma que a tiroxina tem 4 átomos de iodo ligado, por isso o T4. Em pequena quantidade, vai ser produzido também por essa glândula tireoide
o T3, que ele tem um átomo de iodo a menos. Além disso, o T4 ele pode ser convertido em T3. Então, existem enzimas que podem retirar um desses átomos de iodo e converter o T4 em T3. Aqui uma figura representando que a tireoide, como a gente já viu, está sob influência do hormônio estimulante da hipófise, que por sua vez está sob influência de um fator liberador produzido lá pelo hipotálamo. Então, esse fator liberador de hormônio tireotrófico vai ser secretado pelo hipotálamo, vai chegar na hipófise. Quando ele chega na hipófise, ele dá ordem para que seja produzido o hormônio tireotrófico, o hormônio estimulante, que é o TSH. A hipófise vai liberar o TSH, que vai atuar sobre a tireoide. Então, as células da glândula tireoide têm receptor para o TSH, é gerada uma cascata, uma resposta, uma sinalização celular aqui dentro, que vai estimular que a tireoglobulina, que está armazenada aqui dentro dos folículos tireoidianos, numa substância coloidal, seja capturada pela célula e passe pelo processo de proteólise para que seja produzido em maior quantidade T4, como eu falei, e em uma menor quantidade o T3. Essas células da tireoide elas são capazes de captar iodo da circulação, levar esse iodo lá para o folículo, onde a tireoglobulina vai ser iodada. Vamos agora falar, então, um pouquinho dos hormônios esteroides. Por serem derivados de uma molécula lipídica, né, que é o colesterol, os hormônios esteroides são todos insolúveis em água. Ok? Então, para eles caminharem na corrente sanguínea, eles também precisam de algo que carregue. Então, a gente vai ter proteínas, globulinas que transportam esses hormônios esteroides. Aqui eu tenho a molécula do colesterol, e a gente vai acompanhar daqui a pouco a síntese, né, dessa molécula dos hormônios esteroides, e a gente vai ver que a primeira coisa que tem que acontecer é a retirada dessa cadeia lateral aqui, que tem ligado ao carbono 17 na molécula de colesterol. Então a gente vai ver no próximo slide alguns exemplos dos esteroides, hormônios esteroides, e a gente vai ver que nenhum deles tem a cadeia lateral. Então aqui estão aldosterona, cortisol, estradiol, pregnenolona, testosterona e progesterona. Então, como eu falei, nenhum deles tem a cadeia lateral. Alguns deles têm uma remanescente dessa cadeia, outros têm só uma hidroxila. Além disso, há outras diferenças dos substituintes aqui ao longo do anel, bem como nessas ligações duplas. Quantas e aonde elas estão presentes. Mas todos são derivados daquela molécula do colesterol, onde a gente vai ter várias vias extremamente complexas de enzimas que atuam em sequência para chegar em cada caminho que leva a cada hormônio desse. Bem, quem são os hormônios esteroides? A gente pode dividir eles em 2 ou 3 classes, se vocês preferirem, tá? 2 se a gente falar de hormônios corticoides e hormônios sexuais. E a gente também pode separar já em corticoides, sexuais masculinos, andrógenos, e sexuais femininos, estrógenos. Os corticoides, eles também são produzidos nas glândulas adrenais. Só que eles são produzidos no córtex, daí o nome corticoides, ok? Enquanto a gente viu que as catecolaminas eram produzidos na medula, não foi? Já os andrógenos, eles são produzidos nas gônadas masculinas, nos testículos, mas não somente. Também são produzidos nas glândulas adrenais, na próstata e em algumas áreas da pele. Tanto que as mulheres vão sim ter andrógenos circulantes, ok? E eles vão ter funções nesse corpo feminino também. Já os estrógenos são produzidos nos ovários, nas gônadas femininas, mas não somente. Produzidos também por células adiposas no fígado e determinadas regiões da pele. De forma que os homens também produzem estrógenos e eles têm funções nesse corpo masculino também.
Os hormônios esteroides, eles têm uma meia-vida que a gente considera longa. Então, a partir do momento que eles são produzidos, eles vão durar horas ou até mesmo dias na circulação antes de serem retirados. Esses hormônios, eles não são estocados. Então, nenhuma célula dessa, por exemplo, lá no testículo, não tem estoque de andrógenos. Você pode ter estoque de colesterol, que é a matéria-prima, mas não estoque do andrógeno, ok? Já os hormônios peptídicos, que a gente falou antes, toda glândula que produz hormônio peptídico tem estoque, tem os grânulos de estoque. Se a gente fizer uma análise, um corte histológico em pâncreas, a gente vai ver grânulos de insulina, grânulos de glucagon, naquela forma ainda inativa, mas eles vão estar lá estocados. Começando pelos corticoides, a gente tem duas classes: mineralocorticoides e glicocorticoides. Aqui a gente tem um corte da adrenal, de novo, mais uma vez. Aqui é a medula. Medula produz catecolamina, como eu falei para vocês. Adrenalina, noradrenalina, certo? Então, não estamos falando dessa região aqui. Estamos falando do córtex, ok? Então, no córtex, a gente tem zona glomerulosa produzindo mineralocorticoide, zona fasciculada, cortisol, e zona reticulada, os andrógenos. Bem, os glicocorticoides, como exemplo, cortisol, eles receberam esse nome porque, inicialmente, eles foram descobertos como atuando no metabolismo dos carboidratos, mas eles atuam no metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. O cortisol é conhecido como o hormônio do estresse. Ele responde a uma situação de estresse, fazendo com que o nosso organismo direcione o seu esforço para produção, liberação de reserva energética, ativando o catabolismo para que possa responder àquela situação que está estressando aquele organismo. Outra característica do cortisol é atuar na regulação de respostas imunológicas exageradas. Então, ele vai suprimir, né, a resposta imunológica, as reações inflamatórias. Ele atua, por exemplo, quando a gente tem reações alérgicas. Dentre os mineralocorticoides, nós temos a aldosterona, que vai regular o balanço entre sódio e potássio. Então, os mineralocorticoides atuam regulando o balanço de íons no nosso corpo, e aí eles terminam regulando o volume do líquido extracelular. E os andrógenos adrenais têm efeitos androgênicos que a gente vai falar mais à frente. Então, como eu falei, o cortisol atua em situações de emergência para responder a um estresse. Então, ele estimula a quebra de proteínas e gorduras para que essas moléculas sejam enviadas para a gliconeogênese, para a produção de glicose, aumento do nível de glicose no sangue e assim haja mais energia disponível para os músculos. Tudo que for de anabolismo, recuperação, renovação, criação, ou seja, síntese, vai ser suprimido pelo cortisol. Ele vai fazer com que o organismo se concentre na obtenção de energia através do catabolismo. Como eu falei, ele atua nas respostas imunes indesejadas, como reações de hipersensibilidade, uma doença autoimune, então reduzindo a liberação de citocinas, que estimulam a inflamação, de agentes inflamatórios, como prostaglandinas e leucotrienos, e assim por diante. Então, alguns efeitos do cortisol: aumentar os níveis glicêmicos, fortalecer memória e atenção para que seja enfrentada a situação de estresse, aumentar a pressão sanguínea, diminuir a sensibilidade à dor, né, se esse estresse for físico, para que o organismo consiga, né, por exemplo, se tem um ferimento, ele procurar ajuda, procurar uma forma de se recuperar. Suprime o sistema imunológico, a inflamação, reduz níveis de serotonina. No tecido adiposo, promove a quebra de lipídios. No pâncreas, ele tem um efeito contrário à insulina, não contrário, ele vai, mesmo que haja insulina, né, na corrente sanguínea, ele vai anular o efeito dela, ok? E ele vai estimular, na verdade, a quebra de glicogênio e a saída de glicose para a corrente sanguínea. Reduz crescimento dos ossos, estimula a gliconeogênese e
reduz a captação de aminoácidos pelos músculos. Não é o momento do músculo crescer, gastar energia para crescer. É o momento dele gastar energia para se movimentar. Okay? Bem, aqui é um outro exemplo do feedback negativo, para a gente ver como a gente falou daquele eixo hipotálamo-hipófise. Então, o hipotálamo ele produz o fator liberador de corticotropina. A corticotropina é o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, que é produzido pela hipófise em resposta ao fator liberador. E o ACTH vai ser liberado pela hipófise e vai atuar lá nas glândulas adrenais, naquela zona fasciculada, estimulando a produção de cortisol. Altos níveis de cortisol regulam essa produção de ACTH e do fator liberador, diminuem essa produção para que o cortisol seja mantido nos níveis, né, sem exagero, somente no nível necessário. Além disso, a produção de cortisol vai estar bem dependente, né, da percepção pelo sistema nervoso, se essa quantidade de fator liberador produzida pelo hipotálamo vai aumentar ou vai diminuir, dependendo do estresse. Os hormônios sexuais, os andrógenos e os estrógenos. Então, andrógenos a gente chama, né, porque eles são produzidos pelos testículos, que são as gônadas masculinas, mas como eu falei, eles não têm só funções sexuais masculinas. Então, é produzido também no corpo feminino. É claro, né, que eles são os responsáveis pelo aparecimento dos caracteres sexuais secundários masculinos, mas andrógenos estimulam o anabolismo de proteína, crescimento muscular, retenção de cálcio, formação de eritrócitos também. E aqui acontece tanto no homem quanto na mulher. Sobre esse testículo, os andrógenos vão atuar também estimulando a produção dos gametas, né, masculino, a espermatogênese e na função sexual na hora do ato sexual. Os estrógenos, como estradiol, progesterona, por sua vez, têm esse nome, né, por estarem associados com os caracteres sexuais secundários femininos, manutenção da gravidez, o estímulo da ovulação, função sexual feminina, mas também tem outras funções, tá? Os estrógenos, por exemplo, estimulam a atividade dos osteoblastos, o crescimento, né, dos ossos, e tem vários efeitos sobre o metabolismo em geral, tanto no homem quanto na mulher. Bem, nessa figura a gente tem o mecanismo de feedback negativo representado em relação à testosterona, ok? Então nós temos o hipotálamo produzindo fator liberador de gonadotrofinas. Existem duas gonadotrofinas, dois hormônios estimulantes que a hipófise vai produzir em resposta ao fator liberador. FSH e LH. Todos dois recebem o nome, FSH e LH, pelo que eles fazem no corpo feminino. Mas é a mesma proteína, tanto no masculino quanto no feminino. Por isso permaneceram com o mesmo nome. FSH significa hormônio folículo estimulante e LH, hormônio luteinizante. Daqui a pouco a gente vai falar, né, sobre os estrógenos e vamos ver por que é que eles têm esse nome. Bem, eles vão ter funções diferentes sobre os testículos, tá? Vão atuar em tipos celulares diferentes lá do testículo. O LH vai atuar sobre as células de Leydig ou Leydig, que são aquelas que produzem testosterona, que estão lá no testículo também. Ok? Já o FSH vai atuar sobre outros tipos celulares do testículo, gerando segundos mensageiros, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles, que vão estimular o processo de espermatogênese. Além disso, o FSH vai estimular a produção de uma proteína chamada PLA, proteína ligadora de andrógenos, que é a responsável por carregar a testosterona na corrente sanguínea. Lembram que eu disse que os hormônios esteroides precisam que alguém carregue eles no sangue porque eles são insolúveis em água. A testosterona
também atua sobre as células de Sertoli no testículo, estimulando a espermatogênese. Bem, o mecanismo de regulação da produção ou não vai acontecer da seguinte forma. Altos níveis de testosterona no sangue vão ser detectados na hipófise e no hipotálamo, que vai deixar de produzir o LH e o fator liberador de gonadotrofinas. Já o FSH, como é que ele vai ser regulado? Dentre esses segundos mensageiros, que são produzidos a partir, né, da ação do FSH sobre o testículo, a gente tem uma proteína chamada inibina, que ela vai funcionar como um sinal para a hipófise que deve haver uma redução na produção do FSH. Já aqui nós temos esse ciclo relacionado à produção dos hormônios estrógenos lá pelo ovário, ok? Então vocês já estudaram, né, as diferentes fases do crescimento, do desenvolvimento do oócito, do crescimento do folículo, a ovulação, formação de corpo lúteo e assim por diante. Então a gente tem o crescimento do folículo, o amadurecimento do folículo, sendo estimulado pela produção do hormônio estradiol por esse ovário. Enquanto o estradiol vai se aumentando de concentração, esse folículo vai crescendo e vai amadurecendo. Até que a gente tem um ponto máximo de produção de estradiol, e esse folículo já amadureceu o que era necessário e ocorre a ovulação, com a liberação do gameta. Com essa ovulação, há uma redução brusca na produção de estradiol. E começa, então, a produção do outro estrógeno, que é a progesterona, aqui em roxo. Quem está produzindo a progesterona é o corpo lúteo, que é o que fica remanescente do folículo após a ovulação. O corpo lúteo ele vai produzindo a progesterona por um determinado período e depois, né, ele vai começar a degenerar e vai deixar de produzir essa progesterona, até que ele vai degenerar totalmente. Essa produção de progesterona pelo corpo lúteo, ela é acompanhada por uma produção de estradiol também. Nesse momento aqui, se tiver ocorrido a fecundação e a implantação, né, do embrião na parede do útero, a placenta vai passar a produzir progesterona. E aquela, né, gravidez vai ser mantida, mesmo que o corpo lúteo deixe de produzir a progesterona. A progesterona, que é importante, né, para manter a parede do útero nas condições necessárias para a gravidez, vai passar a ser produzida pela placenta e a gente vai ter os níveis sendo mantidos. Bem, toda essa regulação desse começo de produção de estradiol, depois a manutenção do corpo lúteo, tem a ver com o eixo hipotálamo-hipófise. É ele que está regulando o que está acontecendo. Bem, aqui em verde nós temos a hipófise produzindo, olha aqui, o aumento do hormônio folículo estimulante. Esse FSH atua sobre o ovário, fazendo com que haja produção de estradiol, e o estradiol é que faz com que o folículo amadureça. Em um determinado momento, a hipófise libera um grande pico de hormônio luteinizante, uma grande quantidade de uma única vez do LH. Esse pico de LH é o sinal para que ocorra a ovulação. E aí nós temos
queda do nível de estradiol e, consequentemente, ovulação. Ou seja, a formação, a liberação do gameta e formação do corpo lúteo. Daí o nome hormônio luteinizante. Bem, após esse pico de hormônio luteinizante, a gente tem a queda, né, rapidamente. E nós vamos ter os níveis tanto de FSH e de LH mais baixos, enquanto esse corpo lúteo estiver produzindo a progesterona. Após a queda dessa progesterona, se não tiver, né, a substituição pela progesterona da placenta, a hipófise vai perceber que houve a queda da progesterona e vai começar de novo o ciclo com o FSH. As principais disfunções relacionadas aos hormônios esteroides são essas aqui. No caso de andrógenos e estrógenos, infertilidade, que a gente não vai ter o amadurecimento dos gametas. No caso de andrógenos, a impotência, a perda da libido, fadiga, porque a gente viu que ele estimula, né, os músculos, instabilidade emocional. No caso dos estrógenos, osteoporose, um excesso de estrógeno vai levar ao desenvolvimento de câncer. No caso de glicocorticoides, o excesso leva a síndrome de Cushing, que tem como consequência a hipertensão, osteoporose, aberrações, intolerância à glucose. É como se a pessoa vivesse num estágio contínuo de estresse, né, e ela vai ter problemas em tudo aquilo que a gente falou. No caso de deficiência, fadiga, anorexia, hipoglicemia, hipotensão. No caso dos mineralocorticoides, o excesso é a síndrome de Crohn, com hipertensão, muita retenção de sódio. E deficiência é desidratação, né, hipotensão. Muito líquido sendo eliminado, a retenção não é de sódio, é de potássio. Ok? E agora vamos falar um pouquinho da síntese dos hormônios esteroides. Então, são sintetizados a partir do colesterol, como a gente já sabe, pela ação de sistemas de oxidases de função mista, que são as enzimas que contêm o citocromo P450. Como eu disse para vocês, o primeiro passo é a remoção da cadeia lateral, certo? Essa remoção da cadeia lateral é feita por essa enzima, P450-SCC, que está dentro da mitocôndria. Então, a síntese dos esteroides se inicia na mitocôndria. Então, aqui é a cadeia lateral, aquela que eu já tinha mostrado para vocês. Ela vai ser removida, ela vai sair na forma de isocaproaldeído, e a molécula que vai resultar é a pregnenolona, que vai ser formada, então, dentro dessa mitocôndria. A pregnenolona, assim como o colesterol, é um precursor de todos os esteroides. Então, essa primeira etapa acontece para todos eles. Bem, essa síntese desses esteroides, como a gente viu, também está atrelada à regulação pelo eixo hipotálamo-hipófise. Então, aqui nós estamos vendo a produção, por exemplo, de cortisol e aldosterona pelas adrenais. Nós temos o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, encontrou seu receptor na glândula adrenal. Foram gerados segundos mensageiros em resposta a esse ACTH. E toda célula que produz esteroide, ela tem uma reserva de colesterol, um estoque, né, de gotículas de colesterol. E ela produz, essas células, uma lipase sensível ao hormônio, que é a HSL, que é sensível a esse hormônio estimulador aqui, que no caso é o ACTH. A lipase sensível ao hormônio, ela vai liberar o colesterol que estava armazenado na forma de ésteres de colesterol. Esse colesterol pode vir desse que está armazenado, como se não tiver, né, uma reserva suficiente, ele pode ser produzido, sintetizado de novo, ok? Esse colesterol, então, ele entra na mitocôndria, onde vai ser convertido em pregnenolona, como acabamos de ver. Então, nós vimos até aqui. Essa pregnenolona, ela vai sair
da mitocôndria, vai ser convertida em progesterona, como a gente vai ver no próximo slide, e a partir daqui, cada caminho vai ser diferente para a síntese, porque cada glândula dessa, testículo, adrenal, ovário, vai estar expressando apenas as enzimas que são necessárias para seguir um determinado caminho. Ok? Como aqui a gente está falando de uma glândula adrenal, nós temos essas enzimas do complexo, né, de oxigenases de função mista, que são caracterizadas por essa sigla CYP, aquelas que levam ao cortisol e aquelas que levam à aldosterona. Bem, chamando a atenção aqui nesse slide, nós temos a proteína STAR, que é a sigla para a proteína reguladora da esteroidogênese. Essa proteína é que é responsável por colocar o colesterol para dentro da mitocôndria. Então, se essa proteína não estiver disponível, não adianta, tá? Esse colesterol não vai entrar na mitocôndria e ele não vai passar pela primeira etapa. Mesmo que todo o restante aconteça fora da mitocôndria, somente essa primeira etapa aconteça lá dentro, ela é a primeira da síntese de todos os esteroides. Então, precisa que o colesterol entre dentro da mitocôndria. E essa regulação da quantidade de colesterol que entra, se entra mais, menos, vai ser feita por essa proteína, ok? Continuando, como eu falei, a pregnenolona, isso para todos os esteroides. Ela vai passar por várias reações, que a gente não vai entrar em detalhes, ok? Por essa enzima, que é uma daquelas CYP, para ser convertida em progesterona. Progesterona é precursora também de todos os hormônios esteroides, assim como o colesterol, pregnenolona. Se a gente estiver falando de um ovário, naquele momento onde a gente tem o corpo lúteo, a gente já está aqui com a progesterona. Então, o corpo lúteo, ele está, naquele momento, com as enzimas ativadas para chegar aqui até a etapa de progesterona somente. Nada que vem depois da progesterona está ativado nele. E aí ele já está produzindo o hormônio que é necessário. Já nas outras glândulas que não querem produzir progesterona, as enzimas que pegam a progesterona e continuam essa síntese vão estar ativadas, de forma que a gente não vai ter progesterona se acumulando no testículo, na glândula adrenal, ok? E aqui está, né? Vários caminhos que podem ser seguidos. Então, colesterol, pregnenolona, progesterona, um derivado da pregnenolona, da progesterona. Então, se eu venho nesse caminho aqui, seguindo essa sequência de enzimas, eu chego em testosterona. Se depois da testosterona eu continuo mais uma etapa, eu chego em estradiol. Por esse caminho eu chego em cortisol, por esse em aldosterona. Certo? Então, vejam, num testículo vão estar ativadas somente as enzimas que levam à produção de testosterona. Então, essa que converte testosterona em estradiol não vai estar funcionando. Essas que convertem cortisol, aldosterona não vão estar funcionando e assim por diante. Aqui pelo meio a gente tem outros hormônios esteroides também, tá? Mas que não são os principais, por isso eles não estão em vermelho. Então a gente tem todo esse caminho de enzimas de oxidases de função mista atuando em sequência, modificando a estrutura dessas moléculas para que a gente chegue num determinado hormônio desses. Bem, várias situações podem levar a uma deficiência na síntese dos hormônios esteroides. Uma que vai dificultar bastante, né, não só em uma glândula, mas em todas elas, vai ser se aquela enzima que faz a clivagem da cadeia do colesterol, a P450-SCC, também se chama colesterol desmolase ou monoxigenase, se ela tiver deficiente, porque aí o colesterol não vira pregnenolona, aquela primeira etapa. Ou, né, se a deficiência é parcial, a gente tem uma menor quantidade sendo formada.
Quais são as evidências, né, de que a gente tem um problema desse? Acúmulo de lipídios nas glândulas adrenais, então ela captura colesterol, mas nunca consegue transformar esse colesterol. Então, acúmulo de gordura. Crise de perda de sal precoce, perda de sal leve, tardia. Tudo isso vai acontecer porque os hormônios mineralocorticoides não vão estar funcionando corretamente. Além disso, né, vai ter uma ambiguidade genital, porque a gente não vai ter a diferenciação dos caracteres sexuais, seja para o masculino ou para o feminino, já que não tem uma produção ou de estradiol ou de testosterona. Esse slide eu coloquei aqui só para mostrar para vocês, né? A gente viu que aquela primeira etapa é na mitocôndria, né? Essa aqui, clivagem da cadeia lateral, e o restante, certo? Onde é que acontece? Bem, todas essas enzimas que estão em quadrados retângulos verdes estão no retículo endoplasmático liso, ok? Onde a gente vai ter síntese de lipídios. No caso da produção do cortisol e da aldosterona, tá? A síntese, depois que ela passar por algumas etapas no retículo endoplasmático liso, ela vai voltar a acontecer na mitocôndria, ok? E aqui nós temos, né, a produção do estradiol, os estrógenos, ocorrendo no retículo endoplasmático liso, e a gente tem também fígado e placenta produzindo alguns estrógenos. Eu vou destacar apenas algumas enzimas, tá? Cuja deficiência vai gerar sérios problemas. Essa que está apontada pela seta, 21-hidroxilase, é a enzima que vai passar a progesterona para o caminho da síntese dos corticoides, seja cortisol, seja aldosterona. Então, se a gente tem uma deficiência na 21-hidroxilase, a gente tem problema tanto na síntese de cortisol quanto de aldosterona. Bem, o que a gente vai ter é uma hiperplasia congênita da glândula adrenal, causada por baixas concentrações de cortisol, um aumento da secreção do hormônio adrenocorticotrópico, já que o cortisol não é produzido. Aquele nosso mecanismo de feedback negativo não acontece, hipotálamo e hipófise não recebem sinal de produção de cortisol e continuam a estimular a glândula, e ela vai estar acumulando, botando colesterol para dentro em resposta a esse ACTH, mas não consegue, né, converter o colesterol no hormônio final. A gente vai ter vários daqueles intermediários se acumulando, né? E a gente vai ter uma produção aumentada dos andrógenos adrenais. Por quê? Esse é o andrógeno adrenal. Não é o corticoide, tá? É o andrógeno que a glândula adrenal produz. Então, se essa progesterona não passa para frente, ela vai ser desviada para uma produção de mais andrógenos nas glândulas adrenais. A causa, como a gente viu, né, a deficiência de uma das enzimas, na maioria dos casos é a 21-hidroxilase que está com problema. Aqui nós temos o caminho da síntese dos andrógenos, ok? Então tem dois caminhos, a via da dihidroepiandrosterona e da progesterona. Todas elas vão dar, certo, na testosterona sendo produzida lá pelo testículo, e é a testosterona que é secretada em maior quantidade, ok? Se a gente for falar em quem está presente na corrente sanguínea em maior quantidade, dentre os andrógenos, é a testosterona. Porém, a testosterona não é o andrógeno mais ativo. Em várias células-alvo, regiões-alvo, órgãos-alvo, essa testosterona vai ser convertida em uma forma mais ativa, que é a dihidrotestosterona, a DHT, por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Então, por exemplo, na próstata, a 5-alfa-redutase vai converter testosterona em dihidrotestosterona, porque
é a DHT que vai exercer os efeitos mais significativos sobre essa glândula no que concerne às atividades dela, que é a produção do líquido seminal, entre outras funções. Da mesma forma que a próstata converte testosterona em DHT, a forma mais ativa, isso também acontece na genitália externa masculina, tanto para o desenvolvimento quanto no momento da ereção, em algumas áreas da pele e nos folículos pilosos, né, que a gente vai ter o crescimento dos pelos estimulados pela testosterona. Então, esses folículos pilosos também convertem testosterona em DHT. Os testículos também produzem, tá? Eles também convertem um pouquinho da testosterona que eles produzem em DHT e lançam na corrente sanguínea. Bem, as disfunções decorrentes da deficiência de 5-alfa-redutase vão ser ambiguidade genital externa acentuada, ou seja, durante o desenvolvimento foi produzida testosterona, mas ela não foi convertida em DHT, ou seja, não houve uma diferenciação da genitália externa, como eu falei. Hipospadia, né? Então a gente tem um tipo de ambiguidade genital, uma indefinição entre períneo e escroto, uma pseudovagina. Se a gente tem a diferenciação, o pênis, né, o órgão, que é o falo, ele é pequeno. A gente pode ter uma diferenciação, mas com o seio urogenital com a vagina em fundo cego, e uma próstata extremamente rudimentar, que não vai exercer, né, as funções dela. Os inibidores de 5-alfa-redutase, eles podem ser usados no tratamento de câncer de próstata, para evitar que essa glândula que já está com células totalmente funcionando acima da normalidade, né, muito ativadas, sejam ainda mais ativadas pela DHT, e no tratamento da calvície. O que é que acontece nesse caso aqui? A gente viu, né, eu falei para vocês que os folículos pilosos convertem testosterona em DHT. É o estímulo, né, para que o folículo piloso seja estimulado e o pelo ele cresça. Só que, em alguns casos, né, em algumas regiões do corpo, e aí principalmente no couro cabeludo, a gente vai ter um excesso de ação da 5-alfa-redutase, convertendo muita testosterona em DHT, e de toda forma, né, são hormônios, mas continuam sendo lipídios, gordura. Onde a gente vai ter um grande acúmulo de gordura nesse folículo piloso, que vai terminar morrendo por um excesso, né, de acúmulo de gordura, e a gente vai ter, em vez do crescimento, né, do pelo, a queda do cabelo, ok? A morte do folículo piloso, a queda do cabelo. Então, em doses baixas, são usados no tratamento da calvície para que não haja tanta conversão de testosterona em DHT. Essa calvície, ela tem base genética, né? E não tem nada a ver com níveis maiores de testosterona, tá? Homens calvos e não calvos devem ter o mesmo nível de testosterona. O que acontece aqui é maior conversão de testosterona em DHT no folículo piloso, exatamente. E a síntese dos estrógenos, ela segue o mesmo caminho da testosterona, com uma etapa a mais, catalisada pela enzima aromatase, que converte testosterona em estradiol ou estrona, que são todos estrógenos. Então, a deficiência dessa aromatase é que leva aos problemas, aos distúrbios na síntese de estrógenos, ok? No caso, se a gente tem excesso de aromatase, por exemplo, no sexo masculino, está produzido em grande quantidade demais, não é para ter toda aquela quantidade de estrógeno, então pode aparecer ginecomastia. Nas meninas, pode dar uma puberdade precoce e o crescimento muito grande dos seios, que é a gigantomastia. E levar ao fechamento epifisário muito cedo, né? Porque ele estimula os osteoblastos e vai chegar mais rápido no momento de fechar o crescimento. Já se é deficiência, se é durante a gravidez, a mãe mostra aspectos de virilização, crescimento de alguns pelos, algumas características muito, muito leves, mas que são do sexo masculino, e o sexo feminino também, mas que geralmente são revertidas, tá? Depois.
E, no caso, né, pode levar à amenorreia, à ausência da menstruação. Inibidores da aromatase são usados no tratamento do câncer de mama porque o estradiol, uma das funções, né, é estimular as glândulas mamárias, e aí, quanto mais ele estimular as células que já estão alteradas, né, maior vai ser o progresso daquele câncer. Então, a gente tem que reduzir a produção de estradiol um pouco para retirar esse estímulo. Bem, e agora nós vamos falar sobre os mecanismos de ação, que é o que a gente propriamente vai falar como a sinalização hormonal. Como é que essas moléculas sinalizam a resposta intracelular? Bem, o mecanismo de ação dos hormônios envolve 3 componentes: o hormônio, uma célula-alvo e um receptor. Então, um hormônio ele não atua em qualquer célula. Ele só atua em determinados tipos celulares, que é a célula-alvo. E o que é necessário que uma célula tenha para que ela seja uma célula-alvo? Ela vai precisar estar expressando o receptor desse hormônio. Se uma célula não expressa o receptor para um determinado hormônio, ela não é uma célula-alvo daquele hormônio. Ok? Bem, esse hormônio, como a gente viu, ele pode caminhar longas distâncias ou curtas distâncias até encontrar esse receptor. O local onde ele vai encontrar o receptor pode ser extracelular, ou seja, a nível de membrana, mas voltado, né, para o meio extracelular, esse encontro, no citosol ou no núcleo. Aqui a gente tem, né, 2 exemplos. Um encontro a nível extracelular, porque o receptor está na membrana, e o hormônio que está fora da célula vai se ligar nele. E aqui nós temos um hormônio, um receptor de hormônio nuclear, okay? Que ele vai receber o hormônio e vai atuar lá dentro do núcleo da célula. Então esse é um mecanismo que a gente chama de transdução de sinal. É o processo pelo qual o sinal que veio de fora da célula gera sinais dentro da célula e altera o funcionamento, a fisiologia daquela célula. A transdução de sinal ela tem 2 fases. A fase intercelular, que é a passagem de um sinal de uma célula para a célula-alvo. É justamente a produção do hormônio por uma glândula e o caminhar dele na corrente sanguínea até que ele chegue na célula-alvo. Essa fase intercelular é pelo ambiente extracelular, ok? Se não for pelo sangue, como a gente viu, foi uma atuação parácrina, mas tem que ser secretado para encontrar o receptor na outra célula. A fase 2 ela é intracelular. É justamente o que é que essa ligação desse receptor vai mudar dentro da célula-alvo. Então, esse sinal ele vai ser decodificado quando ele for recebido pelo receptor lá na célula-alvo, e o que é que vai mudar dentro dessa célula. Sendo assim, os elementos básicos de qualquer via de transdução de sinal são o sinal extracelular, que é o hormônio no que a gente está falando. O receptor, ele sempre é uma proteína, que pode estar na membrana ou pode estar no citosol ou no núcleo, como a gente falou. Mensageiros, que podem ser proteínas ou não, tá? Intracelulares, cuja produção é desencadeada a partir da ligação do hormônio ao receptor, esteja ele aqui, o receptor aqui na membrana ou dentro. E proteínas, aí sim, né, proteínas efetoras, que vão ser ativadas por esses mensageiros para que alterem o estado daquela célula. Vamos supor que essas proteínas que vão ser ativadas por esse mensageiro ou por esse mecanismo, né, são enzimas metabólicas que vão mudar o metabolismo. São enzimas que regulam a transcrição de genes, e aí vai mudar a expressão, vai aumentar, vai diminuir. São proteínas do citoesqueleto, e aquela célula ela vai se movimentar, ela vai mudar de forma, e assim por diante. Lembrando que uma via de transdução de sinal não só existe para hormônios, né? Existem várias outras moléculas que atuam dessa forma, como as citocinas, por exemplo.
Existem dois tipos de receptores que vão responder aos hormônios peptídicos. Duas classes. Os receptores associados à proteína G e os receptores associados a enzimas ou receptores catalíticos. Receptores associados à proteína G, a gente tem como exemplo somatostatina, glucagon, ocitocina, calcitocina, vasopressina. Todos os receptores desses hormônios estão associados a uma outra proteína que se chama proteína G. Já o receptor da insulina, ele é um receptor catalítico. Ele próprio tem uma ação enzimática nele. A gente vai ver agora, tá? Em mais detalhes. Começando com os receptores associados à proteína G. Esses receptores estão na membrana da célula. Por quê? Porque o receptor de um hormônio proteico, ele sempre vai estar na membrana, uma vez que essa proteína ela é solúvel em água e ela não consegue entrar dentro da célula. Então, todos os dois casos, receptor associado à proteína G e receptor catalítico, eles estão na membrana da célula. No caso do receptor associado à proteína G, ele vai atuar junto com uma outra proteína que também está associada à membrana, que é essa chamada proteína G. O que acontece? O hormônio ele vai se ligar ao receptor, aqui no espaço extracelular. Essa ligação vai gerar uma mudança conformacional nessa proteína, que é o receptor, do lado de dentro da célula, e vai expor, vai ativar um sítio, um local de interação com a proteína G. Que por enquanto ela estava quieta aqui na membrana. Mas o receptor foi ativado e agora expôs um sítio de interação com essa proteína G. Essas proteínas estão se movimentando na membrana e vão se encontrar, e aí a proteína G vai se associar com o receptor que está ativado pelo hormônio. Essa proteína G, ela está ligada a um nucleotídeo que é o GDP. Ela tem 3 subunidades. Alfa é essa maior e as duas menores aqui, beta e gama. Esse GDP, nessa subunidade alfa, vai sair, vai ser retirado quando essa proteína G se associar com o receptor. Após esse GDP sair, a proteína G vai receber uma molécula de GTP, um outro nucleotídeo, e vai se dissociar, vai se separar das outras duas subunidades. Então vão ficar aqui subunidade beta-gama e a subunidade alfa, agora com GTP, ela vai estar livre. E quando isso acontece, é formado, passa a existir aqui na proteína G, na sua subunidade alfa, um sítio, um local de ativação de uma outra enzima, que também está presa na membrana. Nesse exemplo que nós estamos vendo, essa enzima se chama adenilil ciclase. Aqui em cima. A adenilil ciclase vai ser, então, ativada pela proteína G e ela converte ATP em uma outra molécula, que é o AMP cíclico. O AMP cíclico é um segundo mensageiro que vai causar várias alterações dentro dessa célula. Essa ligação ela dura um determinado tempo e em algum momento a proteína G vai se desligar e se reassociar com a subunidade beta e gama. Do mesmo jeito, a ligação hormônio-receptor ela também dura um determinado tempo. E depois o hormônio ele sai. Ele vai embora. Ok? Bem, essa proteína G que nós acabamos de ver é um tipo de proteína G que ativa a adenilil ciclase e que gera, então, AMP cíclico como o segundo mensageiro. Esse é o AMP cíclico, ele recebe esse nome porque o fosfato está ligado em duas posições
ao açúcar, né, desse nucleotídeo, e não em uma só. E aí ele vai desencadear várias respostas aqui dentro. A mais comum é a ativação da proteína quinase A, que é uma enzima que vai sair fosforilando outras proteínas para que a gente tenha a resposta dependendo de quem é essa célula. Aqui nós temos o exemplo do glucagon, que é um receptor que atua via proteína G, e uma proteína G que estimula a adenililciclase, produzindo AMP cíclico, que vai gerar várias mensagens que vão ativar, por exemplo, a quebra do glicogênio em glicose. Aqui. A epinefrina, o receptor dela, também atua sobre uma proteína G que atua sobre a adenililciclase e que nessa célula, que pode ser o músculo, por exemplo, também vai estimular a quebra de glicogênio. Existe um outro tipo, existem vários tipos de proteína G, mas existe um outro que está associado não à adenililciclase, mas à enzima fosfolipase C. Esse mecanismo aqui é o mesmo que a gente viu, tá? O receptor liga, o hormônio liga no receptor, a ativação de uma região intracelular desse receptor, que é capaz de se ligar na proteína G, a proteína G se liga, a saída do GDP, a entrada do GTP e, consequentemente, a dissociação da subunidade alfa, que é o que a gente está vendo aqui. Essa subunidade alfa, desse tipo de proteína G, ativa uma enzima chamada fosfolipase C. Fosfolipase C é uma enzima, como está dizendo, que vai atuar sobre um fosfolipídio da membrana. Ela vai quebrar um fosfolipídio da membrana que está nessa monocamada interna. Esse fosfolipídio é o fosfatidil-inositol. Ele vai ser quebrado justamente aqui, ó. A cabeça polar dele, que é o inositol trifosfato, vai ser separada do restante da molécula, que é o diacilglicerol. É o glicerol e duas caudas de ácido graxo, como vocês estudaram lá quando viram os lipídios. E a cabeça polar foi embora. A cabeça polar vai ser um segundo mensageiro, o IP3, o inositol trifosfato. E o diacilglicerol também é um segundo mensageiro. Aqui, cada um está fazendo uma coisa diferente. O IP3 está indo lá no retículo endoplasmático e ativando canais de cálcio para que haja liberação de cálcio para o citosol, enquanto o diacilglicerol está ativando uma outra enzima chamada proteína quinase C, que vai fosforilar outras moléculas. Mas para ela funcionar, ela precisa do cálcio que o IP3 deu a ordem para colocar lá para fora. Ok? Esse cálcio vai atuar também sobre calmodulina e outras enzimas. Já aqui é o receptor associado a enzimas, o receptor catalítico da insulina, que é um receptor tirosina quinase. Esse receptor, ele existe em duas subunidades que, quando não estão ligadas com a insulina, estão separadas. Também são receptores de membrana, né? Porque é um hormônio peptídico, não entra dentro da célula. Quando eles estão separados, aqui na parte interior desse receptor, existem vários resíduos do aminoácido tirosina que não estão fosforilados, não estão ligados ao grupo fosfato. Quando uma molécula de insulina se liga nesse, outra molécula de insulina se liga nesse, esses receptores tendem a se juntar e aí formar uma grande estrutura, uma única estrutura. Então, são duas moléculas de insulina, liga uma em cada metade, eles se juntam, e somente quando eles estão juntos é que essa região do receptor funciona como uma enzima que tem uma atividade tirosina quinase. O que é uma atividade tirosina quinase? Quinase, como vocês devem saber, significa fosforilar, ligar grupos fosfato. Então, essa enzima, esse receptor,
que tem uma ação enzimática, vai se autofosforilar. Vai ligar grupos fosfato nesses resíduos de tirosina dele mesmo. Além de ele ligar os grupos fosfato desses resíduos de tirosina, ele depois vai pegar esse grupo fosfato que ele ligou nele mesmo e vai começar a transferir para outras moléculas, outras enzimas, ativando ou inativando outras proteínas. Vocês devem saber que uma fosforilação de uma proteína tanto pode ativar quanto inativar ela, depende de quem é a proteína. Então, em resposta à insulina, proteínas vão ser ativadas e outras vão ser inativadas no momento em que elas forem fosforiladas. Aqui é um outro exemplo, então, uma insulina aqui, outra insulina aqui, né? São duas moléculas de insulina, como a gente viu. Aqui nessa parte interna da subunidade beta, a autofosforilação, e depois esse fosfato vai sendo transferido para proteínas alfa, que ao serem fosforiladas se tornam ativas ou inativas, e isso muda o que é que está acontecendo dentro dessa célula. Aqui eu trouxe para mostrar um outro exemplo. A gente aqui tem receptores de hormônios aminas, catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Nós temos os receptores alfa-1 adrenérgicos, que estão associados com proteína G que ativam fosfolipase C, como a gente acabou de ver. Receptores beta-adrenérgicos, que estão associados com proteína G que ativam adenilil sinclase, como a gente acabou de ver. E existem receptores alfa-2 adrenérgicos, que estão associados com proteínas G inibitória. O que é que uma proteína G inibitória faz? Ela faz o contrário do que a gente viu até agora. Ela vai sair procurando adenilil ciclases que estão ativadas e vai sair inativando elas. Ok? Para a gente terminar, nós vamos falar dos hormônios que não são solúveis em água. Os hormônios insolúveis, que são os hormônios da tireoide. E os esteroides, eles conseguem entrar dentro da célula. Seja diretamente ou por difusão facilitada, como é o caso aqui. No caso dos hormônios tireoidianos, o receptor está no núcleo da célula. Ok? Como eu disse para vocês, o T4, ele é o que é produzido em maior quantidade. Porém, não é o hormônio da tireoide mais ativo. O que é mais ativo é o hormônio T3. Tanto que as células que capturam o hormônio da tireoide, que estava na corrente sanguínea, elas convertem o T4, que elas capturam, em T3. E esse T3 é quem vai até o núcleo, onde vai encontrar a sua proteína receptora. Aqui, ó, o hormônio receptor, a proteína receptora do T3. Uma vez associado ao T3, esse receptor tem a capacidade de interagir com regiões do DNA, ativando a expressão de alguns genes. Então, como nós vimos, o T4, que está em maior quantidade, entra na célula. T3 também existe, em pequena quantidade entra. Todo T4 que é capturado tem que ser convertido em T3, porque ele praticamente não funciona. E o T3 é que vai ser responsável por estar indo lá para o núcleo, se ligando ao receptor, e esse receptor é uma proteína que interage com o DNA e vai ativar alguns genes. Já para os hormônios esteroides. Para os hormônios esteroides, o receptor tanto pode ser nuclear, como a gente acabou de ver, como ele também pode estar no citosol. Ok? Vou dar um exemplo aqui de um receptor que está no citosol, já que a gente acabou de ver um nuclear. Aqui é só mostrando ó, que o hormônio esteroide ele vai dentro de uma globulina, né, de ligação. Existe uma sinalização para que a globulina libere ele próximo da região aonde ele está sendo necessário. Ele entra através da membrana e aqui ele encontrou o seu receptor no citosólico nesse exemplo. Independente dele ser citosólico, esse receptor com esse hormônio
vai entrar no núcleo, certo? Porque eles também vão atuar se ligando ao DNA e ativando ou inativando a expressão de algum gene. Então, seja o receptor citosólico ou nuclear, vai terminar indo lá para o núcleo. Mas o que é que tem a mais aqui? Ó? Vocês estão vendo aqui que esse receptor, quando ele não estava com o hormônio, tinha algo aqui prendendo, segurando ele, certo? É um complexo inibidor. Tá? Pode ser, inclusive, uma proteína, uma das proteínas da classe das chaperones. Quando o hormônio se liga, esse complexo inibidor se separa, e isso quer dizer que o receptor está livre para ir ao núcleo e exercer a sua função. Nesse slide, eu trago mais alguns detalhes desse receptor. Então, aqui a gente tem o complexo do receptor do hormônio esteroide, que é esse verde mais escuro, e em amarelo o complexo proteico inibidor. Bem, o receptor do hormônio esteroide, ele tem 3 regiões. Um sítio de ligação ao hormônio, onde o hormônio esteroide vai se ligar. Aqui do outro lado, um domínio ativação de transcrição, que é capaz de ativar a transcrição de um determinado gene. E em azul, aqui no meio, um domínio de ligação ao DNA, que é uma parte dessa proteína que reconhece determinadas sequências no DNA que vão estar justamente um pouquinho antes do gene que é necessário que a transcrição seja ativada. Esse complexo inibidor está protegendo essas 2 regiões. Vocês estão vendo aqui? Se esse complexo estiver no citosol, nem mesmo passa para o núcleo, que é esse nosso exemplo. Mas se for um receptor que já está no núcleo, mesmo assim não vai estar interagindo com o DNA, porque o complexo inibidor está protegendo. No nosso exemplo, de novo, é um receptor citosólico, o hormônio se ligou, há uma mudança de conformação, essa região ativadora da transcrição é liberada, assim como o domínio de ligação ao DNA. O inibidor foi embora. Nesse caso, como é um citosólico, passa através dos poros da carioteca e esse trechinho aqui da proteína vai procurar lá no DNA qual é a sequência que ela reconhece, que ela se liga. A sequência do DNA que essa região do receptor reconhece, se liga, se chama elemento responsivo ao hormônio. Então, o ERH, o elemento responsivo ao hormônio, é a sequência de DNA que se associa com o receptor de um hormônio esteroide. Esse ERH, ele vai estar um pouquinho antes do gene que é necessária a transcrição em resposta a esse hormônio esteroide. E aí, né, essa região ativa a transcrição e a gente está vendo aqui esse RNA mensageiro sendo transcrito a partir desse gene. Então, os hormônios esteroides, eles atuam a nível genético. Nessa região aqui, da proteína em azul, o domínio de ligação ao DNA, nós temos frequentemente esses motivos que são chamados de dedos de zinco, tá? Como se fossem 2 dedos mesmo, que vão se prender a uma fita de DNA, como se esses dedos fossem 2 pregadores que vão se encaixar e se prender numa determinada região do DNA, que é o elemento responsivo ao hormônio. Aqui é só uma imagem dos motivos, dedos de zinco. E por que 2? Aqui eu tenho 2 exemplos de elementos responsivos a hormônios. Um para estrógeno, um para glicocorticoide. São trechos do DNA, então são determinadas sequências do DNA. Que se vocês olharem, são sequências que estão invertidas nas 2 fitas. Então aqui eu tenho AGGTCA, aqui se eu ler ao contrário eu tenho a mesma coisa, AGGTCA. Consequentemente, aqui também é o inverso dessa. Aqui no meio eu tenho os determinantes desse hormônio responsivo. E para cada trechinho desse,
eu vou ter a ligação de um dos dedos de zinco. Vejam que existe um determinado número de bases separando a distância em que essa repetição acontece. E eu tenho um dedo que deve reconhecer essa parte e o outro dedo que deve reconhecer essa outra parte. Isso é uma questão para que realmente só seja ativado um gene que é realmente responsível àquele hormônio, àquele estrógeno. Primeiro porque são 2 dedos, então não adianta ter esse trechinho aqui em um lugar só. Tem que ter 2, um próximo do outro. Além disso, a distância entre os dois tem que ser não tão curta para que os 2 dedos possam, na hora que chegarem, reconhecerem, mas também não pode ser tão distante, senão só um dedo vai reconhecer e a outra está muito longe, o outro dedo não chega perto. Então, na medida exata, na distância exata. Então, se eu tenho determinada sequência desse tipo, ela se repete de forma invertida mais à frente, e a distância entre as duas é exatamente aquela suficiente para 2 dedos de zinco de um receptor de hormônio esteroide se prenderem os 2 dedos, é porque aquilo é um elemento de resposta ao hormônio esteroide. E o gene que está logo em seguida deve ser ativado. E aqui eu tenho o exemplo do elemento de resposta aos glicocorticoides. Então, por